E aí, amigos do Tecle, olha aí, mais uma briga, e dessa vez briga de gigante aqui no canal. Galaxy S7 Samsung contra o Asus Zenfone 3, ambos de 64 GB de memória interna. Eu trouxe esses dois gigantes para você ver que a diferença de preço deles é grande, mas a diferença técnica entre os dois não é tão grande assim não. Olha aí as vantagens de você ter um S7 ao invés de ter um Zenfone 3. Pelo site do Mais Celular, que é o que eu estou fazendo o comparativo aqui agora, www.maiscelular.com.br, por eles que pegaram os números de cada um desses celulares, juntaram aqui desses smartphones, olha só a diferença como é pequena entre eles. 152 gramas para o S7, peso 155 gramas para o Zenfone 3. Ele pesa um pouquinho mais, mas mínimo, né? Diferença de qualidade de pixels. Essa qualidade de pixels aqui é resolução de tela. Claro, a resolução de tela do S7 é uma Quad HD, tem muito mais qualidade. E além do mais, é uma tela Super AMOLED. Vamos em frente. Tem também, claro, por ter uma tela menor, ele é uma tela de 5,1 polegadas contra o 5,5 do Zenfone 3, então ele tem também uma qualidade de PPI maior, que é a nitidez da tela pixel por polegada. Vantagem, tem o sensor BSI. O que é esse sensor que permite a entrada de mais luz nas fotos? Esse sensor tem na câmera do S7, coisa que não tem no Zen 3. Olha só, a entrada 1.7 de abertura contra 2.0, o diafragma de abertura da câmera do Samsung S7 diante do Zenfone 3. Então é uma câmera dentre os dois smartphones melhor, pelo menos tecnicamente. Filma em 2K contra o Full HD. Os dois são 4Gs, no entanto a velocidade do S7 é maior. O S7 tem barômetro, o Zen 3 não tem. O S7 tem um monitor cardíaco, também tem os sensores para a experiência de uso do aparelho, que é o SP02, tem o DLNA, que você pode acessar e reproduzir vídeos de mídia na TV, no tablet, um dispositivo. Tem também o NFC e também é a prova d'água e de poeira, o S7, coisa que o Zen 3 não é. Essas são as vantagens, 13 vantagens para você adquirir, no caso, o S7 ao invés do Zenfone 3. Mas vamos para as configurações do Zenfone 3. O Zenfone 3 ele tem um octa-core, rodando a 2 GB de memória, a 64 bits. Então, ele tem uma vantagem com relação ao S7, que roda 2,3 GHz. Ele tem 64 GB de memória interna, o outro também tem, mas ele tem 55 GB acessível para o usuário, ou seja, 1 GB a mais do que o S7. Ele é um pouco mais fino que o S7, tem 7,7 milímetros contra 7,9. Estão vendo como eles são muito parecidos? Um é TFT, o outro é Super AMOLED, a gente já falou disso. A vantagem por ser uma Super IPS, a tela do Zen 3 realmente é fantástica. É uma tela maior de 5,5 polegadas contra o 5.1 do S7. Tem uma câmera também com mais pixelagem, são 16 contra 12 do S7. A vantagem também é que tem um LED duplo na câmera traseira contra o flash LED do S7. 8 megapixels na dianteira contra os 5 megapixels do S7. E ele tem dual chip, o S7 não é dual chip. Claro, o dual chip do Zenfone 3 é aquele compartilhado com o cartão, né? Ou você usa dois chips, ou usa o cartão e o chip. E a vantagem também é que ele tem rádio FM com RDS. E o S7 não tem rádio FM com RDS. Bom, para quem gosta de rádio, está aí um ponto negativo também para o S7. O que eles têm em comum? Eles têm 4 GB de memória RAM, os dois. Suportam cartão até 256 GB. Eles também aceitam Zoom digital.
tem foco automático com detecção a laser e autofoco também a laser, estabilização ótica, né? E o Zenfone também tem estabilização ótica, HDR em ambas as câmeras, os dois têm, e os dois também filmam em 4K. Isso é bacana, são itens comuns entre eles. E além disso tem muito mais aqui, né? Ambos têm uma bateria de 3.000 mAh, ambos são 4G, né? Também tem entrada P2 para fone de ouvido, acelerômetro, proximidade, bússola, luminosidade, giroscópio, impressão digital. Os dois têm impressão digital também, sensor, né, para impressão. A GPS, GLONASS e Baidu, são os satélites chineses. Os dois têm também Wi-Fi A, B, G, N e AC. Os dois têm a versão Bluetooth 4.2 com a 2DP e o Gorilla Glass 4 do Zenfone 3 contra o Gorilla Glass 3 do S7. Eles praticamente têm pequenos detalhes, os dois têm o sistema operacional Marshmallow 6.0, eles têm diferenças pequenas aí com relação à arquitetura dos seus processadores, né? Como foi dito aqui, o S7 é um Exynos fabricado pela própria Samsung, um octa-core com 14 nanômetros, e o Zen 3 também, só que é um Snapdragon 625, também com 14 nanômetros da Qualcomm. Então, no caso do octa-core do S7, são dois processadores, 4 rodando a 2,3 e o 4 rodando a 1,6. E no caso do Zen 3, por isso a vantagem dele são 2 GHz nos 8, rodando com Cortex A53. Então, a Mali 880, placa gráfica, contra a Adreno 506 do Zen 3. O S7 tem 4 GB de memória, só que é DDR4, uma pequena vantagem aí diante do DDR3 do Zenfone 3. O S7 não suporta 2 chips, enquanto que o Zenfone 3 suporta 2 chips, compartilhado lá naquela gavetinha de onde vai o chip e o cartão. Não achei o preço do S7 com 64 GB, mas achei o de 32 GB, só para você ter uma ideia, que custa R$ 2.249, isso na Zoom. Imagino que o S7 de 64 GB custe acima dos R$ 2.500, portanto, bem mais caro, vamos dizer assim, do que o Zenfone 3, que está aí na faixa de R$ 1.700, o mais barato. Então, quase R$ 1.000 de diferença para uma diferença técnica tão pequena, vamos dizer assim, né, entre os dois. Os dois têm a mesma capacidade de bateria, enfim, os dois têm a mesma capacidade de memória, 64 GB, enfim, claro, um é um Android um pouco mais modificado, no entanto o S7 também tem um Android TouchWiz da Samsung, enfim, os dois têm muitas coisas parecidas, porém o preço diferente. Sem falar que a tela do S7 é menor do que a tela do Zenfone 3. Então fica aí mais uma luta, mais um comparativo para você entender que nesse caso o Tecle com toda certeza ficaria com o Zenfone 3 ao invés de pagar R$ 1.000 a mais pelo Galaxy S7. Valeu, não esquece de compartilhar aí com os amigos.